Falar um pouquinho de mercado de futuro, que é o título da palestra, já entrando aqui no mérito, é muito no sentido de enxergar possibilidades e caminhos, em como trilhar uma boa carreira profissional, como ser bem-sucedido, como ser bem remunerado, como fazer a diferença na vida das pessoas. Primeiro a gente precisa enxergar o sistema. Nós temos 1.196.000 profissionais, esse dado é de hoje, são 398 mil empresas de engenharia, mas aqui é uma proporção bastante interessante. A gente pega os países desenvolvidos do mundo, países que fazem parte da OCDE, eles têm, em média, aí mais ou menos 15 profissionais para cada 1.000 habitantes. Você pega Estados Unidos e Japão, 25 para cada 1.000, profissionais da engenharia, agronomia, todas as graduações de engenharia, isso é um levantamento que a gente faz lá. China, com 1,4 bilhão de pessoas, tem 13 profissionais para cada 1.000 habitantes, e o Brasil, 5,6 profissionais para cada 1.000 habitantes. Não existe nenhum país no mundo minimamente desenvolvido com essa proporção de profissionais. Pô, Vinícius, mas por que você está falando isso? A gente não está falando de mercado? Um país, ele gera oportunidade naturalmente, ele tem programas de infraestrutura, tem programas estruturantes que dependem desses profissionais. Com essa quantidade de profissionais, dificilmente um país se tornará desenvolvido. Porém, o que vocês precisam enxergar? Que oportunidade para quem está no mercado tem. Tem demanda, tem recurso. A gente precisa de bons profissionais. Pessoas qualificadas, capacitadas, que estão dispostas a realmente executar projetos, propor soluções. Então, com relação ao mercado, se alguém tem alguma preocupação, se vai ter oportunidade ou não, não se preocupe. Se preocupe em ser um bom profissional, um profissional que atenda às necessidades de mercado, ao invés de se preocupar se vai ter espaço ou não. Eu estou aqui falando para vocês com tranquilidade, vai ter. Vai ter, o Brasil precisa, tem dinheiro, vai ter oportunidade. Não tem oportunidade para aquele cara que acha que colar grau, ganhar um diploma da universidade, pregar na parede, esperar a boa oportunidade chegar, é que ela vai chegar pelo simples fato de ter um diploma de engenharia. Isso não é ser engenheiro. Ser engenheiro é um processo um pouquinho diferente, a gente vai falar um pouquinho disso. Isso aqui é mais ou menos a faixa etária, a grande maioria dos nossos profissionais estão entre 30 e 49 anos, a gente tem ali cerca de 20% de mulheres hoje no sistema, em uma crescente interessante, ou seja, vem crescendo a participação feminina no sistema. A Lígia, a nossa presidente, é não só a personificação desse crescimento em quantidade, mas de liderança. Hoje ocupa a função máxima do sistema aqui no estado de São Paulo. Tenho muito orgulho de ser engenheiro sobre a liderança e gestão da Lígia. Parabéns pelo trabalho, viu, Lígia? Falando de mercado ainda, qual que é o grande problema que nós temos hoje de país? Já sei, Vinícius, é o Lula e o Bolsonaro. Olha, não é problema, isso aí é ideologia política, é discussão, a gente sabe que isso acrescentou demais e acentuou demais nos últimos anos, mas o grande problema para vocês que são profissionais, quando se fala de país, é a falta de profissionais, é o gargalo que o país vai enfrentar desse tipo de mão de obra, é o apagão que pode acontecer se a gente não fizer nada, se a gente não mudar essa curva, e a falta de entrega para as pessoas que serão as maiores prejudicadas pela falta de profissionais. E aí não importa, também com bastante tranquilidade de quem mora em Brasília hoje, hein? Eu sou aqui de Mojimirim, aqui do lado, mas eu moro em Brasília. Não importa quem sentar na cadeira, não vai conseguir executar se a gente não olhar para isso aqui como problema, respeitando todas as vontades e ideologias políticas. Aqui está o grande problema do país, na nossa opinião. Mas nos últimos 8 anos a gente perdeu 30% da nossa capacidade de formação, dos estudantes de engenharia. Então, de 2015 para 2023, num geral, a gente perde 30% dos estudantes. E aí é uma relação dos países desenvolvidos,
com bastante profissional para cada 1.000 habitantes, como a gente citou no começo, não existe país desenvolvido com poucos profissionais. Aí está o IDH, os indicadores que mostram que você não tem um índice bom de desenvolvimento humano se você não tiver bastante profissional ali capacitado e disponível para o mercado. Ou seja, você não tem uma boa prestação de serviço. Aí falando de futuro, né? Quem que é o futuro da profissão hoje? Geração Z, né? Bendita geração Z. Quem nascido ali de 90, 2010, todo mundo aqui está nessa faixa? Da Gema, para. Churilho, fez assim, Júlia, tô. Gema, tô. Não estou falando com vocês. Mas é uma geração que ela nasce na tecnologia, ela não se adapta à tecnologia como a nossa, Churilho. É uma geração diferente, que enxerga não só a profissão, mas enxerga um contexto de uma forma diferente. É uma geração que o mercado de trabalho está tendo um pouco de dificuldade de entender em como encontrar a conexão com essa geração, ao mesmo tempo que eles parecem descomprometidos. É uma geração que, quando entende ou quando enxerga propósito, faz coisas impressionantes, tanto no trabalho quanto na vida. Eu acho que essa geração, a minha esperança é ela entender que a maior arma que nós temos, aí vale para todo mundo, hoje, em tempos de tecnologia, em tempos de necessidade de mudança, uma, é nosso título de eleitor. Segunda, é nosso cartão de crédito. Porque a junção de pessoas consegue promover as mudanças necessárias em qualquer segmento. Então, essa geração, ela tem uma capacidade muito grande, quando quer, de promover mudanças. Mas é uma geração que precisa compreender que a trajetória também é importante. Porque é uma geração que ela quer as coisas muito rápido. Tudo enxerga aquele cenário, né, naquele momento, enxerga a figura de uma pessoa bem-sucedida e quer de alguma forma muito rápida chegar ali. E quando se fala de engenharia, não é assim que funciona. Existe um processo, existe um aprendizado necessário se você quiser se tornar realmente um profissional de destaque, robusto, fala, Tiagão, bom, robusto, um profissional que realmente consiga propor as mudanças que o país precisa. E essa frase do Jensen Huang, que é o CEO da NVIDIA, que é uma das principais empresas hoje, em tempos de inteligência artificial, se tornou a empresa mais valiosa, fabrica os GPUs, né, que são aí os pontos de apoio dessas tecnologias. Ele deseja amplas doses de dor e sofrimento para essa geração, ou seja, para que essa geração realmente entenda que essa trajetória, que não é fácil, ela é necessário para o sucesso. É extremamente importante. Tem uma passagem do Amir Klink, numa entrevista que ele dá para o Pedro Bial, a filha dele, que hoje navega sozinha para o mundo afora, chega para ele e fala assim, pô pai, você tem um barco que ele está preparado para cruzar a Antártica? Tenho. Pô, eu gostaria de cruzar a Antártica, posso? Pode. Boa. Você me empresta o barco? Ele fala, não, de jeito nenhum. Mas por que não? Porque senão eu vou perder o barco e vou perder você. Você está enxergando meu barco pronto, você me viu atravessar a Antártica, você acha que é sentar no barco e atravessar? Você vai morrer, e eu ainda vou perder meu barco, eu gosto dos dois. Então vai lá, construa seu barco, não vou te dar R$1, entenda o sofrimento, que a hora que você construir seu barco, você vai entender como atravessar para a Antártica, e você não vai morrer. E ela foi lá, fez, construiu, sem R$1, assim, sofrendo, e hoje ela já atravessou, e hoje é uma velejadora de sucesso. Então, acho que isso ilustra muito a forma, às vezes, como a gente enxerga a trajetória. Hoje, é muito comum você ver aqueles treinamentos, Instagram da vida, do 0 ao bilhão, zilhão, em 5 passos. Pelo amor de Deus, isso não acontece. Do 0 ao não sei quanto, você passa lá 10 horas ouvindo alguém falar como ganhar dinheiro fácil. Isso não acontece, não é assim que funciona.
Então, se eu puder dar um conselho, afastem esse tipo de pensamento do dia a dia e foquem aí no trabalho. Os 10 principais CEOs do mundo, aí você pega 8 deles praticamente, são formados em engenharia. Olha que interessante. Por que eu ilustro isso? Porque esse tipo de formação, a graduação, o pensamento, ele hoje no mercado, se bem utilizado, ele tem muito valor. Ele consegue resolver problemas de muita gente. E o mercado remunera quem consegue fazer isso. Não é por um acaso que hoje é muito comum você encontrar pessoas que tiveram a mesma base de formação que nós tivemos, em funções de destaque em diversos segmentos, às vezes não em engenharia. Então, por curiosidade, quando vocês enxergarem uma pessoa numa função de destaque, ou seja, na gestão pública ou na iniciativa privada, tenta buscar a formação deles. Você vai ver, é muito comum vocês encontrarem profissionais que são formados em engenharia, por causa da lógica de raciocínio em solução de problemas, e bem utilizada, bem direcionada, isso é reconhecido. Só voltando aqui, falando de profissional do futuro, são características que são valorizadas no mercado. Então, até agora, formação em engenharia, mercado de trabalho disposto a absorver, a remunerar, alguns exemplos, mas o que mais que a gente precisa? O que mais vocês precisam entender para navegar, usando aí a Mirklink, para navegar bem no mercado de trabalho, né? A gente chama de habilidades pessoais. Isso aqui é muito difícil encontrar em pessoas. Uma boa formação, ok. Uma boa base, ok. Mas pensamento analítico, proatividade, resiliência, que é um ponto de atenção nessa geração. A gente vai falar disso. Inteligência emocional, trabalho, equipe, esquece. Isso é muito difícil, isso não acontece. E eu acho que a culpa são das universidades, viu, Churilli? Vou dar uma sugestão. Esse negócio de fazer prova individual não rola. Defesa de TCC individual não rola. A galera precisa aprender desde aqui a trabalhar em conjunto, prova em conjunto. Deixa colar, deixa usar as coisas, deixa... É bom, promove. Eu não acredito muito em prova, você sabe disso. Pensamento voltado à solução de problemas, liderança, criatividade, ideação. Acho que o primeiro deles eu falei que formar... o pessoal deu uma agitada, acho que deu uma acordada agora. Gostar. Mas é sério, eu não acredito em prova, eu não acredito. Não é num pedaço de papel com 5 perguntas que você vai saber se essa moçada é boa ou não. Deixa o pessoal discutir, fazer provas, levar para casa o problema, trazer de volta. Não? Não, Marcelo, fica tranquilo, vai dar certo. Fica. No final tudo dá certo. Mas vamos lá. Isso depois vocês levam para a diretoria executiva, fechou? Pode levar. Mas, voltando, ser engenheiro, eu acabei de dizer que não é você pendurar o seu diploma na parede. Isso não é ser engenheiro. Isso é ser formado em engenharia. São coisas diferentes. No mundo onde a transformação, a tecnologia, elas estão cada vez mais rápido, ser engenheiro é você passar a vida aprendendo, a todo momento, seja por meio de palestra, seja por meio de uma troca de ideia com pessoas que vocês admiram, seja por meio, às vezes, de um conteúdo de internet, seja por meio de uma pós-graduação, de um mestrado, não importa, mas esse processo de aprendizado contínuo, ele é fundamental para vocês se tornarem engenheiros de verdade. E aí tem uma expressão no mercado, é muito utilizada, lifelong learning, aprendizado para toda a vida, vocês vão aprender durante toda a vida. Para dar um exemplo real, concreto de vocês, de uma empresa que trabalha nesse formato, valorizando pessoas que têm essas características, que vão muito além de uma formação, de uma graduação, o Spotify é um exemplo de cultura, que é muito interessante ser compartilhado. Eu vi a camiseta do Barça ali, eu achei que é do patrocínio do Spotify? Olha lá, você vê, está na camisa do Barça, então não é uma empresa qualquer.
Quem tem Spotify no celular aqui? Levanta a mão. Se você perguntar, praticamente no mundo inteiro, quem tem essa plataforma no celular, você vai encontrar essa mesma proporção, né? E é um mercado que eu não sei se todo mundo já parou para refletir, que tem concorrentes como Amazon, Apple, YouTube Music agora, ou seja, são concorrentes que têm dinheiro. Não é falta de dinheiro para ser competitivo. Como que uma empresa que tem esses concorrentes, né, esse tipo de concorrência, ela domina 90%, 95% do mercado, e um mercado que gera tanto dinheiro? Vocês já pararam para pensar? Esse domínio do Spotify nos últimos anos, e ninguém tira eles de lá, por quê? Eu acredito, né, que o mercado acredita que é a forma que eles trabalham, que eles chamam de engenharia do Spotify, está no YouTube, dê um Google aí, assista o vídeo, é um videozinho de 15 minutos, mas basicamente é uma divisão de trabalho, onde eles dividem o time em pequenos times, de 5 a 8 pessoas, não mais do que isso, times diferentes, não são times de amigos, são times de pessoas que pensam diferente, porque acreditam que o pensamento diferente, ele estimula a eficiência, estimula a boa ideia, porém, a característica de saber trabalhar em equipe está acima das diferenças das pessoas, times que se comunicam muito bem, que se alinham muito bem, que têm autonomia e se dividem em tribos, caso o projeto precisa ser maior, vários squads, eles dividem em tribo. E aí o que chama atenção, né? Vinícius, é besteira, trabalho em equipe, sou bom pra caramba, né? Esse negócio de resiliência, besteira, balela, discurso bonito, corte de Instagram. Está aí uma empresa que o resultado também é público. Mas o mais interessante dessa forma de trabalhar é quem contrata e quem demite essas pessoas são os próprios colegas de trabalho. E aí você acaba com aquela desculpa de que, fui demitido porque o meu chefe não gostava de mim, eu fazia tudo, mas fulano que não faz nada, gosta do meu chefe, aquelas conversas que é muito comum no mercado de trabalho. E aí vale a reflexão. Já pensou você chegar um dia para trabalhar, o seu time chama você de lado, não tem chefe, tem um time, fala assim, irmão, obrigado, mas eu não preciso mais de você aqui. Mas a gente é amigo de cerveja. Eu sei que você é amigo de cerveja, mas você não funciona, você está indo para a rua. Então é um modelo de trabalho que é muito diferente. E só consegue trabalhar num lugar como esse, pessoas que além de uma boa formação, têm essas características pessoais. São pessoas que têm esses perfis que eu acabei de citar para vocês. Isso aqui é o futuro. Não tem como correr disso aqui. O Brasil está um pouquinho atrasado nesse modelo de cultura, mas quando você olha um pouquinho para fora, não só para fora do Brasil, mas dentro do Brasil, até empresas que estão se destacando, você vai encontrar esse tipo de ambiente de trabalho. E você não vai se encaixar num lugar desse se você não entender como funciona um lugar desse. E aí está muito mais ligado a você do que ao mercado. Então, esse tipo de profissional que a gente acredita que é o profissional do futuro. E aí, vocês têm tudo para isso. O Brasil está disposto a investir muito em infraestrutura, em projetos, em pessoas. Está aqui alguns recortes recentes, em quantidades, para vocês verem o que tem de dinheiro disponível para 25, para 26, para 27. Ou seja, o dinheiro está aí, não se preocupem, vai ter. O Brasil precisa de projetos. É muito comum vocês ouvirem infraestrutura para lá, infraestrutura para cá. Uma divisão aí, isso aqui é só para conhecimento, a gente tem aí quase 310 bilhões investidos em infraestrutura, onde 48 bi vem dos recursos federal, 260 vem da iniciativa privada. Ou seja, poderia ser mais, sim, precisa ser mais, sim, porém, tem disponibilidade para investimento. E isso aqui é interessante, para quem não sabe como que é o mapa do Brasil hoje, com relação à exportação, para onde vai a nossa produção, quando se fala de exportação, isso chama atenção. Aqui eu estou dentro da geração de vocês, tá? De 2020
para frente. Em 23 anos, a gente sai desse primeiro cenário, onde grande parte da nossa produção ia para Estados Unidos, para 2023, antes do tarifaço, vai grande maioria para a China. Por que eu estou falando isso? Porque, pelo que a gente enxerga de mundo, assim, a China é uma potência, o maior construtora do mundo hoje, tranquilamente. Túnel Santos-Guarujá, Mota-Engil, consórcio chinesa. O TIC, trem intercidades, aqui que sai de Campinas para São Paulo, chinês. Ponte de Itaparica, lá na Bahia, a maior ponte da América do Sul, que liga Salvador e Itaparica, chinês. Ou seja, enxerguem a China, entendam que ali é um caminho, não quero que ninguém vá para a China, mas entendam que esse relacionamento com a China, ele já é muito comum e a gente acha que vai expandir cada vez mais. Eles estão muito agressivos. Quando se fala de mercado, de infraestrutura, de construção, de tecnologia, dificilmente vocês vão escapar de alguma coisa chinesa aí no mercado. Isso aqui é só para comprovar isso. E aí, já indo para o final, a gente vem buscando conhecer, e aí eu só queria chamar atenção para o espírito de engenheiro que vocês precisam formar dentro de vocês. Tem um Brasil que seguramente a grande maioria do Brasil não conhece, né? É um Brasil onde o básico não existe, onde aquele serviço de engenharia que é muito simples não chega, quando a gente fala de infraestrutura, e quem paga essa conta não é o poder público, não é o prefeito, não é o governador, não é o presidente, quem paga essa conta são as pessoas. E se a gente não se incomodar com essa situação, mesmo estando distante dessa realidade, como profissionais e como cidadãos, talvez vocês não entenderam o que é ser engenheiro, e aí isso para a gente não é bom, tá? E a única forma de eu mudar essa realidade é se eu ajudar vocês a enxergarem isso, às vezes como cidadão, como possibilidade de ajuda, mas como oportunidade também. Eu não vou mostrar isso aqui para ninguém ser voluntário em lugar nenhum, mas que não deixe de refletir a respeito dessa realidade, tá? Esse é o IPS, é um índice de progresso social, que hoje ele está sendo cada vez mais utilizado. Esse índice ele só fala, com base em dados públicos, o serviço que uma cidade presta para o seu cidadão. Se a infraestrutura daquela cidade atende o seu cidadão. Não é investimento, não é dinheiro, é só o seguinte: funciona, basicamente. Se funciona, você fica mais perto do azul. Se não funciona, você está mais perto do vermelho lá, e aí é um número, mas vocês conseguem enxergar a realidade do Brasil. Por isso que eu falei, a gente vive num estado muito privilegiado, onde a grande maioria das cidades, de alguma forma, funciona para os seus cidadãos. Mas olha o resto do país, principalmente quando você vai para norte e nordeste, o sul, ainda bastante coisa. Pô, é uma realidade que não é legal, mas é uma necessidade, uma oportunidade de mercado também, porque coisas básicas, que para a gente é muito básico aqui, não existe lá. Então, as 10 cidades, né, que estão nos piores índices, estão aí. Ipixuna, Ramutã, Santa Rosa do Purus. Aí eu vou falar para vocês um pouquinho. Isso aqui é Ipixuna. Não dá para ver, mas aqui sou eu. Quando eu percebi essa situação, a ideia era visitar esses lugares, não para só colher esses dados por meio de um índice, mas para enxergar e viver e tentar de alguma forma ajudar. Essa cidade, para cada 10 casas, você tem 3 casas com banheiro, ou seja, 7 não tem banheiro. Que grande tecnologia avançada no mundo, que não foi inventada ainda, que a gente não consegue levar banheiro para as casas. O que precisa ali? Um bom projeto, um olhar do poder público para esse lugar, e resolver esse problema que é básico, que mata criança, que mata idoso, e quem nasce Ipixuna, diferente de nós aqui, que temos uma expectativa de vida que vai de 80, 80 e poucos anos, pelo simples fato do CEP do seu nascimento ser Piracicaba,
né? Mas quem nasce em Pixuna, nasceu no CEP errado, vive 66 anos. Ou seja, tem 20 anos de vida a menos, porque quis a sorte ali, ou não, que ele nascesse em Pixuna. E tudo isso por quê? A pessoa tem 20 anos de vida a menos, porque não tem uma infraestrutura básica, porque não tem uma solução de engenharia sendo proposta ali, alguém auxiliando para executar. Aí não muda muito a realidade. Isso aqui são fotos, né, que foram feitas, cidade de 25 mil habitantes, não é uma cidade pequena, você só chega de barco ou de avião, não tem estrada, né? Então, na cheia fica isolada porque está cheio, né? Não consegue, a contaminação alta, mas você não consegue chegar. Na seca fica isolada porque está seca, não chega também alimento, não chega nada. Então, a realidade difícil. Japorã, grande maioria das pessoas vive em zona rural, área de ocupação, água, né, não dá para ver porque a foto foi tirada daqui, mas é uma casa que a gente visitou, vive uma família, a água chega a cada 15 dias numa caixa d'água, por um caminhão-pipa, e as pessoas precisam resolver a sua vida com relação à água durante esses 15 dias numa caixa d'água, uma realidade difícil, que grande tecnologia que o mundo precisa para você levar água para uma casa. Em nenhum outro lugar do Brasil a gente conseguiu resolver esse problema, porque lá a gente não consegue. Então falta um pouco do olhar do poder público. O dinheiro tem, projeto, eu acredito que não é dificuldade. Japorã também, Santa Cruz do Espírito Santo, na Paraíba, cidade também de índice de desenvolvimento muito baixo. E aí São Paulo, aqui, maior expectativa de vida do Brasil, 88 anos, Pinheiros ali, aquele quadrado, que a infraestrutura funciona muito bem, né? Acho que vale essa relação para vocês entenderem não só o quanto o Brasil precisa de vocês, mas o quanto a engenharia ela pode impactar e mudar a vida de muita gente. Pelo mapa vocês perceberam que nós temos mais cidades em amarelo e vermelho escuro, do que em azul, ou seja, a gente tem mais cidades que não funcionam por falta de infraestrutura do que funcionam, beleza? Acho que dentro do sistema aí, vocês têm caminhos e soluções para apresentar para todo mundo, mas deixar aqui os meus contatos, se quiserem conhecer qualquer um desses projetos, eu estou à disposição. Obrigado pelo tempo de vocês, viu? Estou à disposição.